Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre reparo tecidual, vamos entender o que acontece, qual é o mecanismo molecular de formação da cicatrização, que é para a gente poder entender melhor quais são as propostas terapêuticas, tá? Então, a primeira coisa, antes da gente falar de reparo tecidual, a gente precisa lembrar que os nossos tecidos, eles são formados por várias estruturas. Então, olha, aqui nos nossos tecidos conjuntivos, a gente tem células, a gente tem fibra colágeno, a gente tem fibra elástica, como parte da matriz extracelular, e ainda a gente tem nervos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Quando a gente tem uma lesão tecidual, todas essas estruturas são machucadas, são destruídas. E todas essas estruturas vão ser refeitas durante o processo de reparo. E todas essas estruturas também vão sofrer influência dos nossos tratamentos. Porque fora o laser, que é seletivo, a gente vai atuar em todas as estruturas ao mesmo tempo. Não tem como a gente saber, nem colocando a mão, nem fazendo, por exemplo, um ultrassom, em determinado tipo de molécula que a gente vai atuar. Tá? Então, os nossos tratamentos vão atuar em todas as estruturas. Isso é muito importante para a gente saber que em algum momento essas propostas terapêuticas podem ajudar uma parte e atrapalhar a outra. Pois bem, todo mundo conhece o fibroblasto, não é? O fibroblasto é a célula principal do tecido conjuntivo, é ele que deposita, que sintetiza todas as moléculas da matriz extracelular. Então, o fibroblasto é a célula que produz, entre outras coisas, colágeno, tá? Mas o que muita gente ainda não conhece é uma célula chamada miofibroblasto. O miofibroblasto, ele não é uma célula muscular. O miofibroblasto, pessoal, é uma célula que é diferenciada durante o reparo tecidual. Ele é um fibroblasto que tem no seu citoplasma uma proteína, que é uma proteína em comum com a célula muscular lisa, e essa proteína se chama alfa-actina de músculo liso. E o que faz o fibroblasto se diferenciar em miofibroblasto, entre outras coisas, é a tensão mecânica. E também uma citocina chamada TGF-beta1, tá? O miofibroblasto ele é uma célula muito específica que ele aparece no tecido no momento de necessidade, ou seja, quando a força tênsia do tecido está alterada. O miofibroblasto aparece para que ele produza mais matriz e que ele faça uma contração da lesão, para que ele faça o fechamento das lesões. Então, esse miofibroblasto, pessoal, ele é uma célula super potente, ele produz muita matriz. Ou seja, na nossa cicatrização, na fase proliferativa, passando para a remodelagem, a gente tem muito miofibroblasto no tecido. Ou seja, é o miofibroblasto a célula responsável pela formação das nossas fibroses. Toda vez que a gente estimula a cicatrização, a gente está estimulando o miofibroblasto estar presente, tá? O miofibroblasto é a célula diretamente ligada à formação de reparo patológico, do reparo excessivo. Então, ele aparece no tecido no momento de necessidade, é estimulado, eu acho que está tudo ao contrário, mas dá para vocês terem uma ideia, estimulado por forças mecânicas e por TGF-beta1. E o que vai acontecer? Quando ele cumprir o papel dele, ele simplesmente sofre apoptose e sai de cena. E aí, quando ele sofre apoptose, a fase de remodelagem acontece, a resolução da cicatrização e a gente tem a formação de uma cicatriz. Mas, quando o miofibroblasto não sofre apoptose, ele permanece presente no tecido, a gente vai ter exatamente a formação da cicatrização excessiva. Ou seja, o miofibroblasto precisa sofrer apoptose para a gente entrar na remodelagem, para que todo aquele tecido que foi formado evolua. Esse é o grande problema da gente estimular a fase proliferativa. A gente mantém o miofibroblasto na lesão e não evolui para a remodelagem. Então, a gente está estimulando a presença do miofibroblasto, que é uma célula que tem que sair de cena para que a gente finalize o processo de reparo. Bem, então vamos lá. O que é o reparo tecidual? O meu tecido está lá, muito bem, obrigado, e aí ele sofre uma lesão estrutural e o organismo vai correr para reconstituir esse tecido que foi lesado. Só que ele reconstitui de uma forma muito rápida para garantir a integridade funcional dos tecidos. Nessa coisa de ser rápido, ele acaba não tendo uma boa qualidade, tá? Então, normalmente, os tecidos cicatriciais, eles são excessivos.
No reparo normal, né, você tem uma alteração estrutural do tecido. O tecido cicatricial, ele nunca mais vai ter a mesma estrutura do tecido normal, ele vai ser para sempre uma cicatriz. Ele pode não ser excessivo, mas ele vai ser sempre uma cicatriz. E o nosso papel na fisioterapia é justamente trabalhar nesse momento de formação dos tecidos cicatriciais para que eles tenham a melhor qualidade possível e não gerem nenhum tipo de disfunção ou alteração de sensibilidade, né, de movimento. Esse é o nosso papel na fisioterapia. E não estimular essa fase para que eu tenha ainda mais excesso, que vai prejudicar a funcionalidade do meu paciente. O que a literatura fala para a gente? A gente tem a classificação do reparo em 3 tipos. A gente tem o reparo normal, a gente tem o reparo deficiente e a gente tem o reparo exacerbado. Cada classificação dessa vai ter um tipo diferente de abordagem terapêutica. E aí, pessoal, o reparo normal, ok, eu vou só conduzir para que ele remodele de uma forma adequada. O que é o reparo deficiente? Quando o organismo não consegue sozinho passar da fase inflamatória para a fase proliferativa. Ou seja, quando a gente tem úlceras, quando a gente tem lesões abertas que não fecham, que não formam um tecido de granulação. No reparo deficiente, a gente tem que ajudar, porque o corpo não está conseguindo fazer isso sozinho, tá? Mas, o que a literatura fala? Depois que a gente tem a fase de granulação, que já é a fase proliferativa, se a gente estimula, a gente vai estar provocando um outro tipo de reparo patológico, que é o reparo exacerbado, ou seja, a formação de fibroses e cicatrizes hipertróficas. Portanto, eu preciso identificar clinicamente como é que está o reparo do meu paciente para eu poder escolher que tipo de tratamento eu vou fazer. Por isso que é tão importante que a gente não se prenda a protocolos de pós-operatório, porque cada paciente vai evoluir de uma forma diferente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar, é entender o que está acontecendo com o paciente naquele momento, para que a gente possa ter uma proposta terapêutica adequada. O que a gente vê nas nossas bases bibliográficas é que o processo de reparo é dividido didaticamente em 3 fases e a gente normalmente decora os tempos de cada fase, né? Mas essa divisão é uma divisão didática para que a gente entenda o que está acontecendo em cada fase. Só que essas fases, elas são alteradas por diversas situações. Como está o estado emocional do paciente, como foi conduzida a fase inflamatória, se a intensidade da lesão foi muito grande, porque o processo inflamatório, ele é de acordo com a quantidade da lesão, né? Com a extensão da lesão. Quanto mais extensa é a lesão, mais intensa é a resposta inflamatória, tá? Então, o que a gente vai ter que pensar? A gente tem que entender o que acontece em cada fase para a gente poder identificar clinicamente isso no nosso paciente e saber de verdade que fase que o paciente está. Porque se a gente se prende em tempo, né, em número de dias, certamente a gente vai errar, tá? Então, os protocolos, eles são bem-vindos para projetos de pesquisa, que a gente tem que ter um parâmetro, mas na prática clínica, eles não funcionam muito bem. A gente precisa aprender a avaliar e a identificar. Então, vamos lá. A primeira fase é a fase inflamatória. Essa fase inflamatória é uma fase inicial onde o organismo entende que houve uma lesão e começa a se mobilizar para restaurar essa lesão. A fase inflamatória, ela é proporcional à intensidade do dano tecidual. Então, quanto mais extenso, quanto maior a agressão, mais intensa é a inflamação. Então, nas cirurgias plásticas, por exemplo, onde a gente tem um grande dano tecidual, uma grande extensão de dano tecidual, a resposta inflamatória é muito grande, ela é muito exacerbada, porque eu tenho um espaço muito grande de tecido. O que o meu corpo vai fazer? Vai ativar todas as cascatas para garantir com que aquele processo aconteça. E aí a gente sabe, que a literatura já falou para a gente, que quanto mais intensa é a fase inflamatória, mais intensa é a fase proliferativa. Ou seja, a gente tem que trabalhar reduzindo a inflamação, controlando a inflamação. Quando a gente usa recursos pró-inflamatórios, a gente está, na verdade, estimulando com que a fase proliferativa seja mais intensa e mais duradoura, tá? Então, reduzir a área da lesão, usar recursos anti-inflamatórios. Na fase proliferativa, a gente já começa a ter a síntese de tecido, a gente já começa a ter síntese de matriz,
formação de novos vasos sanguíneos, novos vasos linfáticos, novos nervos e principalmente a síntese de colágeno, que é a proteína principal da matriz extracelular. O colágeno é uma proteína de resistência, então é muito fácil a gente identificar a fase proliferativa, que a gente toca no tecido, ele já está um pouquinho mais rígido, porque eu tenho colágeno formado ali. Então, isso vai me dar exatamente o parâmetro do momento que eu tenho que trabalhar nessa matriz extracelular. A literatura fala pra gente que a formação do tecido de granulação pode inibir a linfangiogênese e a angiogênese, porque isso pode formar uma barreira física para a nova vascularização. Então, a gente tem que controlar essa fase proliferativa para que ela não seja metabolicamente alterada, para que a gente possa favorecer com que a fase de remodelagem aconteça, tá? Então, na proliferação, eu vou ter formação de todos aqueles tecidos, vasos, quantidade exagerada de células, para garantir com que o processo aconteça. Depois que eu já tenho tudo aquilo formado, o que o meu organismo faz? Ele vai querer degradar aquele excesso. Então, todas as células que foram proliferadas na fase proliferativa, todos os vasos, né, os próprios miofibroblastos, a gente começa a ter uma involução desse processo, né? Aqui na fase de remodelagem. Então, ó, diminui a quantidade de células, diminui a quantidade de vasos, ou seja, o processo inflamou, proliferou, remodelou. Ele tem que evoluir. Se a gente fica na fase proliferativa, estimulando, traumatizando, fazendo com que aquele processo de síntese de células, síntese de colágeno, esteja presente, a cicatrização não evolui. E aí o nosso paciente fica em pós-operatório muito mais tempo do que o necessário, tá? Do que quando a gente não estimula. E aí acontecem várias situações. Na presença de fibrose, ou seja, na cicatrização incisiva, quando a matriz está rígida, a gente vai ter uma alteração no ambiente mecanobiológico tecidual. A presença da fibrose aumenta a carga mecânica intrínseca dos tecidos e isso faz com que eu tenha um desequilíbrio entre a degradação e a síntese. Ou seja, a fibrose se autoalimenta, tá? As células ficam produzindo colágeno sem parar. Por isso que muitas vezes é difícil resolver a fibrose, porque a própria célula está estimulando a fibrose presente. Então, a gente precisa tirar esse desequilíbrio, ou seja, diminuir essa carga mecânica intrínseca. Uma outra coisa que a gente já sabe, que também é falado bastante, é que quando a gente tem cargas mecânicas aumentadas no tecido, a gente mantém a presença de células inflamatórias no local, ou seja, até o processo inflamatório ainda está presente, mesmo dias e dias depois. Então, não é uma questão de número de dias a cada fase, é sim de característica clínica, tá? Então, a ideia da gente é trabalhar sempre baseado nesses estudos que sugerem, por exemplo, minimizar a inflamação, reduzir a tensão da pele, usar curativo contensivo, usar laser, porque o laser ele não estimula, ele conduz o processo de reparo, ele não causa excesso. E o que eu acho mais interessante, que é uma coisa super simples de resolver, né, sem precisar de equipamento, sem precisar de nada, basta você saber utilizar a sua mão, é usar o que eles chamam de offloading, que é você tirar o excesso de carga mecânica do tecido. Então, é a melhor proposta que eles dizem, né, é a proposta mecanobiológica, de você normalizar e equilibrar o ambiente tecidual. Simples assim, não precisa de equipamento, ultrassom, radiofrequência, não precisa ficar fazendo ventosa, gancho. A gente tem que pensar que tudo que a gente machuca no tecido, a gente está estimulando proliferação. Então, é muito fácil a gente trabalhar com a cicatrização quando a gente controla esse tempo, quando a gente não estimula, quando a gente trabalha dentro do que o corpo está pedindo. Então, a primeira coisa, pessoal, é avaliar, identificar o que aquele indivíduo precisa. Precisa estimular, a cicatriz está aberta, né? Teve deiscência, não está fechando, ok, vamos usar estímulos adequados para essa lesão. A lesão está fechada, está tudo cicatrizado, tudo bem, não precisa estimular. Vamos conduzir, vamos controlar a parte mecânica da matriz para que o paciente evolua dentro do remodelamento no tempo adequado. Ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até breve.